A crítica literária que eu vou trazer hoje conseguiu juntar duas coisas muito diferentes. Ao mesmo tempo, eu vou ficar muito feliz contando uma história muito interessante para vocês e também vou ficar muito triste contando uma coisa que me incomodou bastante e eu vou contar para vocês logo depois da vinheta. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de um bom livro policial. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livro maravilhoso aqui, Feche Bem os Olhos, do John Verdon. Se vocês viram, se eu não me engano, tem uma crítica aqui de um outro livro desse autor, afinal eu já li os 4 publicados por aqui, e eu acho ele incrível. Esse, pra mim, é um dos melhores autores de romance policial que eu leio, pelo menos, e ele tem um dos detetives mais brilhantes que eu conheço. Ele é um detetive aposentado que tem lá na sua casa dos 50 anos, vive com sua esposa numa espécie de fazendinha isolada, onde ele tem toda a sua vida pacata, só que claramente ele não está adaptado a toda essa rotina, e volta e meia, alguns dos ex-colegas deles acabam ligando para pedir algum conselho, porque sabem a mente brilhante que ele tem. Eis que nesse livro a gente conhece o assassino do jardineiro, que é um caso extremamente complexo e, claro, vai precisar da ajuda do David Gurney. Só para vocês terem uma ideia sobre esse crime. Aqui, num dia que era para ser perfeito, o casamento de uma moça muito rica, muito bela, com um psiquiatra que é considerado um dos maiores psiquiatras do mundo, acaba se tornando uma tragédia, porque essa moça, após entrar num chalé onde um funcionário está, acaba depois aparecendo assassinada de uma maneira brutal. Na cena do crime nós vemos essa mulher decapitada com a sua cabeça em frente a ela. E tudo isso forma uma cena grotesca, meio ritualística, que deixa todo mundo perplexo, até mesmo os detetives que já estão acostumados a casos muito brutais. Eis que o assassino é completamente declarado, afinal quem estava nessa choupana, nessa mini cabana, é o jardineiro dessa família, que era um imigrante mexicano que havia chegado há menos de 3 meses e acabou com o tempo se tornando um dos funcionários mais benquistos do psiquiatra. Só que as coisas não são tão simples assim. Quando os cachorros começam a seguir os rastros desse assassino, o rastro para na metade do caminho entre uma floresta, como se do nada essa pessoa tivesse desaparecido. Eis que vários outros elementos desse mistério começam a se juntar e o David Gurney chega para investigar essa história, mesmo a contragosto da sua esposa. Vou dizer para vocês que esse romance policial é incrível do começo ao fim, e eu lembro cada vez que eu pego um livro do John Verdon o porquê que eu amo tanto esse autor. Aqui a gente tem um detetive que é brilhante, e os mistérios que são postos à mesa não são mistérios tão complexos a ponto de serem coisas que a gente não vai conseguir solucionar junto com o detetive. Então a atmosfera imersiva dessa história é um ponto central para que esse livro seja incrível. Eu me sentia a todo momento investigando junto com o David, claro que não com tanto brilhantismo quanto ele, mas as coisas meio que se encaixavam peça a peça. E além desse encaixe peça a peça, ao contrário dos últimos livros que eu citei, aqui a gente tem uma ação ininterrupta. Esse assassino é muito frio, muito cruel, e ele começa a ter novas vítimas a cada virada de página, a cada capítulo. Então você sabe que ele ainda está por ali, e nem tudo que parece é verdade. Eu vou falar pra vocês que tudo que você imagina lá naquela cena inicial, de quem é o bandido, de quem é o mocinho, tudo vai se tornar algo completamente maleável e diferente no final dessa história, numa trama muito complexa que vai abrir para diversas outras coisas. Se eu fosse para anotar de 1 a 10, com toda certeza, John Verdon sempre é 10. Ele é um excelente autor e vale muito a pena. Ele tem uma técnica que eu acho muito válida para qualquer romance policial, que são capítulos muito curtos e todo capítulo tem um subtítulo. Então isso deixa muito interessante e a leitura fica muito maleável, muito rápida. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que o final desse livro é bem chocante, daqueles que você vai com toda certeza se surpreender, tanto em relação de quem é o assassino, quanto em relação ao mistério central, que não é só aquele do casamento, tem muita coisa por baixo desse tapete, um tapete esse que é muito sujo. Eu vou falar pra vocês o porquê que eu fiquei triste. O John Verdon tem alguns livros lançados aqui no Brasil que eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro livro é esse aqui, Eu Sei o que Você Está Pensando, um livro incrível, vale muito a pena ler. Se vocês quiserem eu trago a resenha pra vocês aqui também. O segundo livro é esse aqui, que eu estou citando para vocês, Feche Bem os Olhos. O terceiro é o Não Brinque com Fogo. E o quarto livro é esse aqui, Peter Pan Tem que Morrer, um livro muito interessante também.
Só que a editora parou de lançar os romances do David Gurney por aqui, e é por isso que eu falei pra vocês que eu fiquei muito triste quando eu finalizei essa obra. Enviei um e-mail lá pra editora Arqueira perguntando: ô editora, cadê o resto dos livros do David Gurney? Porque ele tem vários livros lá fora, se eu não me engano tem mais 2 além desses que eu tô lendo, e os outros, inclusive, são considerados melhores do que esses, que já são ótimos. Só que eu recebi uma resposta bem vaga, então eu estou ainda na espera de novos lançamentos, e olha que faz um bom tempo que eles foram lançados lá fora, não sei se não foi uma saga abandonada. E outra coisa para citar para vocês, qualquer um desses 4 livros, que eu vou deixar a fotinho deles aqui, pode ser lido de qualquer forma, de qualquer ordem, ele não tem uma linha narrativa. Talvez você pegue um spoiler ou outro entre um livro e outro, só que nada que vai acabar com a sua experiência. E vou dizer para vocês, vale muito a pena, comprem, quem sabe a gente tenha novos livros do John Verdon, e com toda certeza, se houver, eu vou trazer por aqui. Finalizo, como sempre, te agradecendo a cada segundo por aqui, e caso você tenha alguma dica de algum autor de romance policial que você acha que seja bom, escreva aí embaixo, que eu acho que eu não tenho nenhum outro autor em mira, e com toda certeza sua dica vai ser muito válida.